Olá, queridos ouvintes. Acomodem-se. Hoje começaremos uma jornada tranquila, pelas páginas de uma grande história. Uma história que durou mais de 6 séculos e uniu povos de 3 continentes, sob o signo do crescente. Nossa história começa no final do século XIII, em algum lugar entre as colinas e vales do noroeste da Anatólia, em uma terra que então era chamada de Bitínia. Essas terras, que outrora faziam parte do Império Bizantino, gradualmente perdiam sua proteção. O poder central enfraquecia, e as regiões fronteiriças ficavam à mercê do destino. Foi aqui que surgiu uma pequena, quase imperceptível, formação estatal, um beylik. Era governado por um homem chamado Osman, filho do chefe da tribo Kayu, Ertuğrul. Era um tempo de incerteza e instabilidade. Após a grande batalha de Manzikert, ocorrida em 1071, muitas tribos turcas começaram a migrar para a Anatólia. Lá, entre montanhas e planícies, elas fundaram novos assentamentos, formaram alianças e travaram guerras intermináveis. Os seljúcidas, uma poderosa dinastia que fundou o sultanato de Rum, governavam essas terras. Mas sua estrela também começou a declinar. A invasão mongol, que devastou a Pérsia e a Ásia Central, chegou à Ásia Menor em meados do século XIII. Após a derrota na Batalha de Köse-Dağ, os seljúcidas se tornaram vassalos do Grande Kanato, e a Anatólia se fragmentou em dezenas de beyliks semi-autônomos. Um deles, Söğüt, foi entregue a Ertuğrul como recompensa por sua lealdade. A cidade era modesta, mas tinha uma posição importante na fronteira com as terras bizantinas. O filho de Ertuğrul, Osman, herdou do pai não apenas a terra, mas também o espírito de guerreiro e organizador. Ele começou a expandir sua influência, realizando casamentos, estabelecendo alianças pessoais, negociando e, claro, travando guerras. Em 1299, em uma época em que o sultanato de Rum praticamente deixou de existir, Osman proclamou sua independência. Ele se tornou não apenas um chefe, mas o fundador de uma nova linhagem, os otomanos. Lendas contam que um dia, Osman teve um sonho. Ele viu uma árvore com galhos poderosos crescendo de seu peito, abrangendo os 4 cantos do mundo. Rios fluíam de suas raízes, e sob a sombra de suas folhas, os povos se reuniam. Assim nasceu a profecia de um grande império que estava destinado a unir o Oriente e o Ocidente. Enquanto isso, Osman travava uma luta incessante contra os feudais bizantinos, vizinhos. Ele conquistou várias fortalezas, fortificou sua capital e começou a cunhar sua própria moeda. Pessoas afluíam a ele, e muitos se colocavam sob sua proteção voluntariamente. Guerreiros, artesãos, comerciantes, teólogos, todos buscavam a estabilidade que o novo governante poderia oferecer. E embora o território do beylik fosse pequeno, seu espírito já era imperial. Desses primeiros passos, começou uma longa história. Uma história de ascensão, quedas e renascimentos. A história do Império Otomano. Quando Osman faleceu, seu trabalho foi continuado por seu filho, Orhan. Modesto, mas determinado, ele se tornou o segundo governante do jovem Estado otomano. Orhan herdou não apenas a espada, mas também um objetivo claro: transformar o pequeno beylik em um Estado estável e respeitado. Ele não se apressou, agiu metodicamente. Orhan fortaleceu as fronteiras, expandiu o exército e começou a formar os primórdios do sistema administrativo. Por sua ordem foram abertas madraças, escolas muçulmanas. Foram construídas mesquitas, mercados e caravansarais. Mas o mais importante, ele conquistou a confiança. Orhan entendia que a força não era apenas guerreiros. Era estabilidade, ordem, justiça. Ele permitia que gregos e armênios praticassem sua fé, administrassem suas comunidades, vivessem de acordo com suas leis habituais.
em troca de lealdade e impostos moderados. Isso atraía as pessoas. Cidades, cansadas da instabilidade bizantina, abriam suas portas aos otomanos. Algumas até enviavam embaixadas, com a proposta de adesão voluntária. Um dos passos mais importantes de Orhan foi a conquista de Niceia, a antiga capital de Bizâncio na Ásia Menor. Isso aconteceu em 1330. A tomada dessa cidade tinha não apenas um significado estratégico, mas também simbólico. Agora, os otomanos se estabeleceram em uma terra que outrora era considerada um bastião da ortodoxia e da cultura helênica. Nicomédia, Niceia, Bursa, uma após a outra, essas cidades se tornaram parte do jovem estado. Bursa se tornou a nova capital. Mais tarde, ela seria chamada de Bursa. Foi aqui que foram construídos os primeiros edifícios administrativos, palácios e banhos, cercados por ciprestes e jardins. Orhan também é creditado com a criação de uma das instituições mais significativas na história do Império Otomano, o Corpo de Janízaros. No início, eram crianças de aldeias cristãs, voluntariamente entregues ao sultão. Mais tarde, recrutadas à força. Elas passavam por anos de treinamento, se convertiam ao Islã e se tornavam a elite do exército. Os janízaros eram leais pessoalmente ao sultão. Eles não tinham família, não se envolviam em comércio, não usavam barba. Sua vida era totalmente dedicada ao serviço militar. Eles constituíam a força de ataque do poder otomano. Enquanto isso, Orhan intervinha ativamente nos assuntos bizantinos. O império, outrora grande, estava dilacerado por conflitos internos. Os imperadores lutavam entre si e às vezes convidavam os otomanos como aliados. Assim, um dia, o imperador bizantino João Cantacuzeno convidou Orhan como aliado militar, e ele prontamente aceitou. Em troca, ele obteve a oportunidade de transportar suas tropas através do Bósforo. Este foi o início de uma nova fase. Em 1356, o filho de Orhan, chamado Suleiman Pasha, cruzou os Dardanelos e capturou Galípoli, uma fortaleza na margem europeia. Um terremoto destruiu as muralhas e os turcos entraram quase sem luta. Assim, o Império Otomano pisou pela primeira vez em solo europeu. E embora fosse apenas um ponto no mapa, sua importância é difícil de superestimar. Agora, o exército otomano tinha acesso à Trácia, aos Balcãs e até às planícies do Danúbio. Não era apenas uma expansão de fronteiras, era uma transição para uma nova dimensão. O Império, recém-nascido, dava o primeiro passo, em direção à Europa, em direção à história. Naqueles anos, quando o Estado otomano estava apenas surgindo, ele precisava não apenas de conquistas, mas também de uma base interna sólida. Orhan, filho de Osman, entendia. Um grande império não é construído pela espada, mas pela lei, pela administração e pela confiança do povo. Ele não era apenas um comandante, mas um construtor. Foi sob seu governo que o primeiro sistema estatal começou a ser construído, distinguindo os otomanos de outros beyliks turcos. Ele se baseava não apenas na força militar, mas também em conselheiros esclarecidos. Um papel especial foi desempenhado por seu irmão, Alaeddin. Ele renunciou às pretensões ao trono e dedicou-se ao serviço do Estado. Alaeddin tornou-se o primeiro grande vizir na história dos otomanos. Ele organizou o sistema militar, introduziu um uniforme oficial, ajudou a organizar a tributação e a administração das terras. Foi sob seu governo que as primeiras moedas de prata, os akçe, começaram a ser cunhadas. Nelas estavam gravados os nomes do governante e versos do Alcorão, um símbolo de independência e poder soberano. Na nova capital, na cidade de Bursa, foi construído o primeiro palácio. Ele recebeu o nome de Porta, Portão. Daqui, desses portões simbólicos,
começou a tradição de chamar o poder otomano supremo de Sublime Porta. Orhan realizou uma reforma administrativa. O país foi dividido em grandes províncias, paxaliks. Cada uma delas era governada por um paxá, um representante do sultão, que combinava funções militares e civis. As províncias, por sua vez, eram divididas em unidades menores, sanjaks. Esse sistema permitia uma resposta rápida a ameaças externas e desafios internos. Naquela época, também foi iniciada a formação do corpo de janízaros. No início, um pequeno destacamento, com não mais de 1000 homens. A ideia era formar uma guarda de elite, leal não à família, nem à tribo, nem à província, mas pessoalmente ao sultão. Os guerreiros eram recrutados entre jovens meninos cristãos, convertidos ao Islã, que passavam por uma educação e treinamento militar especiais. Foi um passo que causou muitas controvérsias e preocupações, mas no futuro os janízaros se tornariam um símbolo da força otomana. Além do exército e da administração, Orhan também se preocupava com a cultura. Ele patrocinava poetas, estudiosos, construtores. Em Bursa, mesquitas com cúpulas revestidas de azulejos eram construídas. Bazares se estendiam. As primeiras madraças eram abertas. A educação se tornou acessível a todos os muçulmanos, e muitas crianças de aldeias tiveram pela primeira vez a oportunidade de aprender a ler, escrever, contar e teologia. Dentro do beylik prevalecia uma relativa estabilidade. Cristãos, judeus, armênios e gregos viviam ao lado de turcos e árabes. Cada comunidade vivia de acordo com suas próprias leis, realizava seus próprios ritos, pagava impostos, mas se sentia protegida. Gradualmente, surgiu uma ordem única, uma simbiose do Oriente e do Ocidente, do Islã e das culturas tradicionais da região. O que mais tarde seria chamado de Sistema Milé, a divisão da sociedade em grupos confessionais autônomos, já havia nascido naquela época. Tudo isso acontecia à sombra de futuras conquistas. Mas sem essas bases, não haveria vitórias nem glória. Orhan governou por mais de 3 décadas. Ele deixou para trás um estado que ninguém mais poderia chamar de acidental. Ele adquiriu forma. E, mais importante, significado. Após a morte de Orhan, o poder passou para seu filho, Murad. A história o lembrará como Murad I. Ele não apenas continuou o trabalho de seu pai, ele lhe deu escala. Murad ascendeu ao trono em meados do século XIV e imediatamente transferiu o centro político de Bursa para uma cidade localizada na Europa, Adrianópolis. Hoje ela é chamada de Edirne. Este passo foi simbólico. Os otomanos se estabeleceram definitivamente na margem ocidental dos Dardanelos. Agora eles não apenas cruzaram o estreito, eles vieram e ficaram. A partir desse momento, começou a expansão sistemática para as terras europeias. Trácia, Macedônia, Ródopes. Aldeias e fortalezas se rendiam ou eram capturadas uma após a outra. Mas não eram apenas conquistas. Era o início de uma nova ordem mundial. O sultão Murad não destruía cidades. Ele as incluía na estrutura. Ele estabeleceu um sistema tributário, restaurou estradas, manteve a população local e até mesmo deixou a antiga nobreza. Se ela jurasse lealdade, o sultão entendia: quanto menos violência, mais estabilidade. Mas, se necessário, ele agia com rigor. A fraqueza de Bizâncio jogava a favor dos otomanos. O império, outrora grande, agora era apenas um enclave cercado. Seus territórios se reduziram aos arredores de Constantinopla. Os imperadores, tendo perdido o poder real, começaram a pedir ajuda a seus inimigos. Assim, as dinastias bizantinas, em sua luta pelo trono, formaram alianças com os otomanos. Murad usou essas disputas a seu favor. Ele intervinha nos conflitos e, em troca de sua ajuda, recebia cidades,
terras, guarnições. Enquanto isso, os países balcânicos, Sérvia, Bulgária, Valáquia, estavam desunidos. Eles se hostilizavam, formavam alianças frágeis, sofriam com conflitos internos. Murad, passo a passo, subjugava essas terras. Alguns concordavam em pagar tributo voluntariamente. Outros resistiam e perdiam. Em 1375, os otomanos obtiveram uma importante vitória sobre uma coalizão de estados balcânicos. E alguns anos depois, ocorreu uma batalha que mudou para sempre o equilíbrio de poder na região. Em 28 de junho de 1389, na vasta planície de Kosovo-Polje, dois exércitos se encontraram. De um lado, as Forças Unidas de Sérvios, Bósnios, Albaneses e Valáquios, sob o comando do príncipe Lázaro. Do outro, o exército do Império Otomano sob a liderança do sultão Murad. A batalha foi feroz e sangrenta. Ambos os lados sofreram grandes perdas. O exército sérvio foi aniquilado. O príncipe Lázaro foi capturado e executado. Mas a vitória custou caro aos otomanos. Segundo a tradição, o próprio sultão Murad foi mortalmente ferido, supostamente morto pelo guerreiro sérvio Miloš Obilić, que se infiltrou no acampamento disfarçado de desertor. Se isso é verdade ou lenda, ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é clara: o sultão caiu em batalha. Seu filho, Bayezid, mostrou determinação. Ele assumiu o poder imediatamente, sem permitir que a confusão se instalasse. Ele ordenou a execução de seus irmãos para eliminar rivais, e continuou a batalha. Kosovo. Polje tornou-se um ponto sem retorno. A Sérvia perdeu sua independência, embora formalmente mantivesse o status de Estado vassalo. Os Balcãs se transformaram em uma arena de influência otomana. Murad I foi o primeiro sultão a morrer em campo de batalha. Ele foi enterrado em Kosovo, perto do local de sua última vitória. E Bayezid, que recebeu o apelido de O Relâmpago, preparava-se para uma nova era de conquistas. Após a Batalha de Kosovo, Polje e a morte de Murad I, seu filho Bayezid ascendeu ao trono. Ele entrou para a história como Bayezid Yıldırım, Bayezid, o Relâmpago. Esse apelido refletia seu caráter, rápido, decisivo, implacável. Os primeiros passos do novo sultão foram severos. Para evitar a discórdia, ele executou seus irmãos. Crueldade, mas uma que, em sua opinião, era necessária para preservar a unidade. Bayezid agiu rapidamente. Ele fortaleceu o poder na Rumélia, continuou o avanço para o norte e oeste. A Sérvia foi finalmente subjugada, e a nobreza local foi transformada em aliados vassalos. O próprio sultão casou-se com a filha do príncipe Lázaro, ligando-se assim por um casamento dinástico à elite derrotada. Ele não apenas conquistava, ele transformava. Sob seu governo, começou a construção de novas fortificações, estradas, mesquitas e escolas. As reformas militares fortaleceram o corpo de janízaros. Em Istambul, na então capital Bursa, e em outras grandes cidades, surgiram hospitais, banhos, mesquitas com altos minaretes, decoradas com azulejos. Em 1393, Bayezid capturou a capital búlgara, Tarnovo. O czar Ivan Shishman foi executado. Em seguida foi a vez da Valáquia. Nos Balcãs, restavam cada vez menos territórios independentes. Mas Bayezid não parou. Ele continuou a ofensiva em direção à Hungria. Em 1396, perto da fortaleza de Nicópolis, seu exército enfrentou as Forças Unidas da Europa, cruzados reunidos pelo apelo do Papa e do rei húngaro Sigismundo. Foi uma das maiores batalhas de seu tempo. O exército otomano esmagou os europeus. Milhares de cavaleiros foram mortos, muitos foram feitos prisioneiros. Alguns, Bayezid ordenou pessoalmente que fossem executados. Outros foram libertados mediante resgate.
Após essa vitória, ele se tornou o verdadeiro senhor dos Balcãs. Seu império se estendia do Danúbio ao mar Mediterrâneo. Muitos príncipes cristãos reconheceram seu poder. Ele se tornou tão poderoso que, diziam, estava se preparando para sitiar Constantinopla. A cidade, já cercada por terras otomanas, era como uma ilha no mar do mundo islâmico. Bayezid a cercou. Começou a construir fortalezas, preparando-se para um longo cerco. Mas no leste, uma nova ameaça crescia. Nas estepes da Ásia Central, um governante cujo nome causava pavor se levantou. Timur, ou Tamerlão. Ele reuniu um exército de nômades e iniciou conquistas em larga escala. Seus caminhos se estenderam pelo Irã, Iraque, Cáucaso. Ele se considerava o verdadeiro senhor do mundo muçulmano. E o confronto com Bayezid era inevitável. Em 1402, os dois exércitos se encontraram perto da cidade de Ankara. Tamerlão trouxe consigo um exército leve e móvel. Bayezid tinha muita infantaria pesada, janízaros e aliados dos Balcãs. A batalha foi longa e sangrenta, mas Timur conseguiu usar a astúcia. Ele atraiu para seu lado parte das tribos turcas que serviam no exército otomano, e então atacou os flancos. O exército de Bayezid foi derrotado. O próprio sultão foi feito prisioneiro. Diziam que ele foi mantido em uma jaula dourada, outros, que ele morreu de humilhação. Sua morte marcou o início de um dos períodos mais difíceis na história do Império Otomano. Sem Bayezid, o império se desintegrou. Seus filhos entraram em uma luta feroz pelo poder. As fronteiras enfraqueceram. As províncias começaram a agir por conta própria. Os vassalos se recusaram a pagar tributo. Os turcos perderam influência nos Balcãs. Parecia que a história otomana havia chegado ao fim. Mas a história dos otomanos continuou, e um novo auge estava por vir. Após a esmagadora derrota em Ankara e a captura do sultão Bayezid, o Império Otomano estava à beira do colapso. O país, que outrora subjugava os Balcãs e a Mesopotâmia, de repente se tornou vítima de desintegração interna. Começou uma era que os historiadores chamariam de interregno, um tempo difícil, inquieto e caótico. Bayezid deixou vários filhos. Cada um deles se considerava o legítimo herdeiro, e cada um começou a lutar pelo trono. Na Rumélia, a parte europeia do império, Suleiman se proclamou sultão. Ele estabeleceu controle sobre Adrianópolis e fez uma aliança com Bizâncio, prometendo segurança em troca de apoio político. Na Anatólia, outros filhos agiam: Isa, Musa e Mehmed. Entre eles, começou uma longa e cruel guerra civil. Os domínios otomanos foram divididos. Os vassalos, aproveitando a fraqueza do centro, recusavam-se a pagar impostos e passavam para o lado do mais forte. Nos Balcãs, os estados cristãos começaram a recuperar o que haviam perdido, libertar fortalezas e fortalecer posições. Enquanto isso, Timur, o vencedor de Bayezid, não permaneceu na Anatólia por muito tempo. Ele seguiu para o leste, deixando o caos para trás. Para os otomanos, isso se tornou uma oportunidade, embora difícil, de juntar os cacos e restaurar o que havia sido perdido. Gradualmente nessa luta, um dos filhos de Bayezid se destacou: Mehmed. Ele era ponderado, paciente e diplomático. Ele não se apressava, não buscava batalhas abertas, mas passo a passo unia cidades e aliados ao seu redor. Primeiro, ele derrotou seu irmão Isa. Depois, com astúcia e persistência, forçou Musa a capitular. Suleiman, que controlava a Europa, foi o último a cair. E em 1413, após mais de 10 anos de turbulência, Mehmed se proclamou o único governante legítimo do Império Otomano. Assim terminou o interregno. O império, embora enfraquecido, foi reunificado. Mehmed I entrou para a história como o restaurador, mas
Os anos de turbulência deixaram feridas profundas, as fronteiras enfraqueceram, as cidades foram destruídas. A economia estava em declínio, o exército, disperso, a confiança, abalada. Mehmed não buscava novas conquistas. Ele considerava sua tarefa restaurar a ordem. Ele fortaleceu o exército, realizou reformas, nas províncias renovou o sistema judicial. Ele era conhecido como um homem justo, atento às queixas, capaz de perdoar. Na capital, as madraças foram reabertas. Artesãos voltaram a decorar mesquitas, fontes, mercados e banhos surgiram nas cidades. As tropas foram disciplinadas, impostos foram estabelecidos e a arrecadação de tributos foi organizada. Mehmed estabeleceu relações pacíficas com os vizinhos. Ele procurou evitar conflitos, fortalecendo o comércio com os estados cristãos. Um pacto de não agressão foi concluído com Bizâncio. A Sérvia novamente se tornou vassala. A Moldávia enviou presentes. O sultão era um homem religioso, modesto e discreto. Ele preferia ações a palavras. E sob seu governo, o Estado novamente adquiriu estabilidade, embora não a mesma força que teve sob seu pai. Quando Mehmed faleceu, sua morte foi lamentada não apenas pelos muçulmanos, mas também pelos cristãos que viviam dentro do império. Ele foi um governante que trouxe paz após a tempestade. Seu filho, Murad II, ascendeu ao trono. Jovem, enérgico e pronto para liderar o Império Otomano novamente em batalhas, e à beira de uma nova era. Quando Mehmed I faleceu, seu filho, Murad II, assumiu o trono otomano. Isso foi no início do século XV. O império acabara de se recuperar de conflitos internos. Era como uma árvore salva de um furacão, mas ainda frágil, com galhos quebrados. E Murad deveria ser o jardineiro que devolveria força e forma a essa árvore. Murad era jovem, mas de forma alguma ingênuo. Ele ascendeu ao trono com apenas 18 anos, mas já entendia. O tempo exigia, não apenas a força da espada, mas também a flexibilidade da mente. O primeiro desafio foram os irmãos, que, como antes, precisavam ser eliminados para manter a estabilidade. Mas os verdadeiros testes o aguardavam fora da capital. Primeiro, ele sufocou as revoltas na Anatólia. Depois, concentrou-se em fortalecer as posições na Europa. Os otomanos avançaram novamente na Sérvia e na Bulgária, recuperando as perdas anteriores. Os príncipes sérvios foram forçados a reconhecer o poder do sultão. O tributo voltou a fluir, e as tropas sérvias novamente se juntaram ao exército otomano, agora como aliados. Mas uma nova ameaça se aproximava do norte. O rei da Hungria, Vladislau, e o comandante transilvano, João Corvino, decidiram deter os otomanos. Em 1439, seus exércitos invadiram os Balcãs. Murad respondeu rapidamente. Esmagou a invasão em Sófia e iniciou uma ofensiva. Em 1440, foi concluída a paz, mas os cristãos logo a violaram. Apoiados pela Santa Sé e pelos cavaleiros franceses, eles iniciaram uma cruzada contra o poder muçulmano. Em 1444, ocorreu uma grande batalha, a Batalha de Varna. Nas margens do Mar Negro, o exército otomano se encontrou com as tropas de Vladislau. A batalha foi feroz. O próprio rei polonês húngaro caiu em combate. Os janízaros, segundo a tradição, encontraram seu corpo e cortaram sua cabeça para colocá-la aos pés do sultão. Após a vitória, Murad retornou a Edirne e, inesperadamente, abdicou do trono. Ele passou o poder para seu filho, Mehmed, ainda adolescente. Mas alguns anos depois, foi forçado a retornar. Os oponentes aproveitaram a fraqueza do jovem sultão. Ele se tornou sultão novamente. E, novamente, liderou as tropas. Em 1448, ele venceu em Kosovo, sufocando a revolta dos sérvios. Ele novamente fortaleceu o poder nos Balcãs. Novamente restabeleceu a ordem.
Murad não era apenas um comandante. Ele continuou as reformas administrativas, fortaleceu o exército, melhorou a arrecadação de impostos. Seu reinado foi um tempo de restauração e estabilidade. Ele viu como o mundo mudava. Ele entendeu que, para manter o poder, era preciso não apenas vencer com a espada, mas também governar com habilidade, justiça e propósito. Enquanto isso, seu filho, o jovem Mehmed, crescia à sombra do pai, observando como o império era organizado. Ele absorvia tudo: estratégia, filosofia, leis, idiomas. Em 1451, Murad II morreu. Mehmed II assumiu o trono. E já sabia que seu caminho não seria apenas uma continuação do trabalho de seus ancestrais. Ele sonhava mais alto, com algo grandioso, com Constantinopla. Um jovem ascendeu ao trono. Ele não tinha nem 20 anos. Era filho de Murad II, mas em seus sonhos ele já se via como o senhor do mundo. O sultão Mehmed II, posteriormente apelidado de Fatih, que significa o conquistador, não era apenas um herdeiro. Ele era um homem de sua época. Falava várias línguas, lia tratados gregos antigos, estudava arquitetura, astronomia, direito. Mas, acima de tudo, ele sonhava. Sonhava com o que nenhum de seus antepassados havia conseguido. Ele sonhava com Constantinopla. Essa cidade, com 1000 anos de história, era como uma lenda viva. Ela ficava entre dois mundos, entre dois mares, entre duas eras. Outrora, capital do Império Romano do Oriente. Agora, uma fortaleza decrépita, cercada por terras otomanas. Mehmed II começou a se preparar para o cerco com antecedência. Ele fortaleceu o exército, convidou engenheiros europeus, criou um enorme canhão, o Basílica, capaz de destruir as antigas muralhas. Na margem do Bósforo, ele construiu a fortaleza Rumeli Hisar, para controlar o estreito. Na primavera de 1453, o exército otomano, com mais de 150.000 homens, aproximou-se de Constantinopla. A cidade era defendida por não mais de 10.000 guerreiros, gregos e latinos sob o comando do genovês Giustiniani. O cerco durou 7 semanas. Todas as noites a terra tremia com o impacto dos canhões. Todas as manhãs, as muralhas da cidade eram novamente cobertas com reparos. Os habitantes oravam. O imperador Constantino Paleólogo sabia: não haveria ajuda. O Ocidente havia abandonado Bizâncio, e ainda assim, eles resistiam. Os otomanos tentaram atacar por terra e por mar, mas os defensores resistiram. Então Mehmed usou um truque. Seus homens transportaram navios por terra, rolando-os sobre toras, para contornar a corrente estendida no Corno de Ouro. Este foi um ponto de virada. Em 29 de maio, sob o manto da escuridão antes do amanhecer, o ataque final começou. Gritos de oração, o estrondo dos tambores, o clangor das espadas, tudo se misturou. Os otomanos invadiram a cidade. O imperador Constantino caiu, lutando com a espada na mão. A cidade caiu com ele. Após 1000 anos de domínio, Bizâncio desapareceu. Mehmed entrou em Constantinopla a cavalo. Ele desmontou em frente à Hagia Sofia. E, segundo a tradição, pegou um punhado de poeira do chão, percebendo a grandeza do momento. Ele proibiu os saques, declarou proteção aos cristãos. Muitas igrejas foram preservadas. A Hagia Sofia se tornou uma mesquita, mas não foi destruída. Ele fez de Constantinopla a nova capital. Agora, Istambul. Uma nova era começou. A cidade foi repovoada por muçulmanos, cristãos, judeus. Ela voltou à vida, como o coração do mundo. Aqui foram construídas mesquitas e palácios, bazares e banhos, jardins e escolas. Foi estabelecido o Palácio de Topkapi, com vista para o Bósforo e o Corno de Ouro. Mehmed
o conquistador não parou. Ele conquistou a Sérvia, a península do Peloponeso, o Império de Trebisonda. Ele travou guerras com Veneza e a Hungria. A frota otomana operava na costa da Itália. Até príncipes distantes reconheceram seu poder. Ele se proclamou Kaiser i Rum, imperador romano, e não sem razão. Ele se tornou o sucessor de Bizâncio. Mas já sob o signo do Islã, o sultão não era apenas um conquistador, ele era um organizador. Criou novas coleções de leis, reorganizou o exército, desenvolveu o comércio. Ele queria construir um grande estado multiconfessional, onde pessoas de diferentes fés, muçulmanos, gregos, judeus, armênios, pudessem viver sob o mesmo céu. Cada comunidade recebeu autonomia, tribunais, escolas. Essa era a principal diferença do Império Otomano. Ele não absorvia, ele incluía. Em 1481, Mehmed faleceu. Ele deixou para trás um império que se estendia dos Danúbio ao Eufrates, da Crimeia ao Mar Egeu. Mas seu trabalho não terminou. Seus sucessores continuarão o caminho. E à frente, o Império Otomano aguardava um novo auge, nos tempos de Solimão, o Magnífico. Após a morte de Mehmed, o Conquistador, o trono passou para seu filho, Bayezid II. Isso foi não apenas uma sucessão de poder, mas uma transição para uma era diferente, um tempo de reflexão, cautela e concentração interna. Bayezid era completamente diferente de seu pai. Ele não buscava conquistas relâmpago. Ele preferia a tranquilidade. Da biblioteca à espada, a palavra à ação. Era um poeta, calígrafo, conhecedor da religião. E nisso, sua fraqueza e, ao mesmo tempo, sua virtude. Mas o caminho para o poder não foi fácil. Ele tinha um irmão, Sem, ambicioso e ousado. Após a morte do pai, começou uma luta entre os irmãos. Ambos reivindicavam o trono. Sem conquistou cidades na Anatólia, Bayezid, na Europa. O exército do sultão obteve a vitória. Sem fugiu, primeiro para Rhodes, depois para a Europa. O Papa e depois o rei da França o usaram como figura política. O Ocidente ameaçava-o apresentar Sem como um sultão alternativo, se os otomanos demonstrassem excessiva ousadia. Dizem que Bayezid pagava secretamente grandes somas para que seu irmão ficasse sob custódia e não retornasse. Sem nunca retornou. Ele morreu em cativeiro. E Bayezid, tendo perdido o irmão, encontrou paz, mas não alegria. O reinado de Bayezid foi um tempo de ordem interna. Ele construiu muito: mesquitas, escolas, bibliotecas. Fundou um arsenal naval em Istambul, começou a fortalecer a frota, apoiou a arte e a literatura. Nesse período, a poesia otomana atingiu seu auge. Ele próprio escrevia poemas sob o pseudônimo de Adli. Ao mesmo tempo, o império não ficou alheio ao mundo exterior. No oeste, Bayezid continuou a lutar contra Veneza. Após 16 anos de guerra, foi concluída a paz, pela qual os otomanos mantiveram uma parte significativa das ilhas e costas gregas. No leste, surgiu uma nova ameaça: o Shah Ismail, fundador da dinastia Safávida na Pérsia. Ele pregava o xiismo e buscava estender sua influência sobre os territórios orientais do Império Otomano. Bayezid tentou evitar uma guerra aberta, mas a tensão religiosa crescia. Um dos episódios importantes de seu reinado foi a chegada de milhares de judeus expulsos da Espanha ao Império. Em 1492, após a expulsão de muçulmanos e judeus de Granada, Bayezid ordenou que os portos do Império Otomano fossem abertos a todos os perseguidos. Ele disse: "Como vocês podem chamar Fernando de sábio, se ele empobrece seu país e enriquece o meu?" Os judeus que chegaram a Istambul, Izmir, Salônica, trouxeram consigo conhecimentos, ofícios, a arte da impressão,
da medicina, do comércio. Essa decisão fortaleceu a economia e aumentou a diversidade do império. Mas nem tudo era pacífico. Dentro do país, o descontentamento crescia. Os janízaros tornavam-se cada vez mais incontroláveis. As áreas rurais sofriam com os impostos. O sistema tributário exigia reformas, mas Bayezid adiava as mudanças. E no final do reinado do sultão, um novo conflito eclodiu. Seus filhos começaram a lutar pelo trono. Selim, o mais jovem, mas o mais ambicioso, reuniu apoiadores. Ele se opôs ao pai. E em 1510, após uma série de batalhas, Bayezid foi forçado a abdicar. Ele deixou a capital. Mas no caminho, a morte o alcançou. Dizem, de doença. Dizem, de envenenamento. O mistério permaneceu nas sombras, enquanto isso seu filho ascendeu ao trono. Selim I, cruel, determinado, imparável. Com ele, a história otomana entraria em uma nova fase. Um tempo de sangue e glória. Selim I ascendeu ao trono em 1510. E desde o primeiro dia, ele deixou claro: não haveria paz. Ele não era poeta, nem sonhador. Era um guerreiro, duro, decidido, assustador até para seus próprios próximos. Ele começou seu governo com um gesto aterrorizante. Ordenou a execução de seus irmãos e sobrinhos para não deixar nenhuma faísca de discórdia. Ele não confiava em ninguém. Até o pai ele enviou para o exílio, onde este logo morreu. O povo sussurrava: Selim, aquele que vem com o vento do leste. Ele traz vitória e sangue. Mas havia uma lógica nesses atos severos. Selim sabia. Os tempos estavam mudando. No leste, uma nova força surgia. O Shah Ismail, governante da Pérsia, fundador do Estado safávida xiita. Ele reivindicava a liderança espiritual no mundo islâmico e, portanto, desafiava os otomanos, governantes sunitas. Entre as duas potências, começou uma grande confrontação religioso-política. Em 1514, ocorreu uma batalha que determinou o resultado desse confronto, a Batalha de Chaldiran. Selim trouxe um poderoso exército com janízaros bem treinados e artilharia moderna. O Shah Ismail confiava em sua cavalaria inspirada pelo fanatismo. Mas isso não o salvou. Os otomanos obtiveram uma vitória completa. Tabriz, a antiga capital do Azerbaijão, caiu diante do sultão. Selim não permaneceu muito tempo em território hostil. Ele levou os troféus, destruiu as fortificações e partiu, mas semeou o medo. Agora, no Oriente, sabiam. Os otomanos eram uma força a ser considerada. No entanto, a campanha mais significativa do sultão começou um pouco mais tarde, para o sul. O sultanato mameluco, no Egito, controlava os lugares sagrados do Islã, Meca e Medina. Isso o tornava uma autoridade espiritual para os muçulmanos. Selim não podia aceitar isso. Ele queria não apenas poder, ele queria ser o califa, o sucessor do profeta. Em 1516, ele partiu em campanha contra a Síria. Os exércitos mamelucos foram derrotados perto de Damasco. A cidade se rendeu. Depois, Alepo, Homs, Hama, que, finalmente, em 1517, os otomanos se aproximaram do Cairo. A batalha foi difícil. Os cavaleiros mamelucos lutaram ferozmente, mas não resistiram ao fogo da artilharia e à disciplina dos janízaros. A cidade foi capturada. O último sultão mameluco, Tuman Bey, foi executado. O Império Otomano absorveu o Egito. Com o Nilo, desertos, oásis, portos do Mar Vermelho. Mas, o principal, as cidades sagradas se submeteram a ele. Meca e Medina reconheceram o poder de Istambul. A tradição otomana posterior afirmava que o califa da dinastia abássida no Cairo entregou a Selim os símbolos do poder espiritual: a espada do profeta, as bandeiras, as relíquias. Assim,
o Icenduzi, sultão otomano, se tornou o califa, o senhor de todos os muçulmanos. Esse poder não era apenas político. Dava legitimidade espiritual, respeito, influência do Marrocos à Índia. E embora nem todos reconhecessem o califado imediatamente, o simbolismo era forte. Agora o sultão não era apenas um governante da terra, mas um vice-regente de Deus na terra, na opinião de milhões. Selim retornou a Istambul triunfante. Ele liderou uma longa procissão. Imames, estudiosos, prisioneiros, ouro, livros, tecidos, animais e a relíquia, o manto da Caaba. Ele ordenou que a capital fosse decorada. Novas mesquitas foram construídas, incluindo a famosa Mesquita de Selimiye, em Edirne, um exemplo de perfeição arquitetônica. Mas ele não governou por muito tempo após seu triunfo. Em 1520, Selim faleceu, provavelmente de câncer. Ele viveu uma vida curta, apenas 50 anos. Mas em 10 anos de reinado, ele dobrou o território do império. Seu filho, Solimão, deveria herdar um estado que se estendia do Danúbio ao deserto da Arábia, do Crimeia à Etiópia. Mas Solimão não era apenas filho de Selim. Ele era aquele que transformaria o Império Otomano em uma verdadeira superpotência. Solimão ascendeu ao trono em 1520. Ele era jovem, tinha apenas 26 anos, mas em seus olhos já brilhava a clareza do objetivo, em sua voz, a confiança. Ele foi educado no espírito da lei e da palavra. Nele se combinavam a cultura do Oriente e a sutileza do Ocidente, a força do soberano e a inteligência do sábio. Muitos esperavam que o filho do temível Selim se tornasse severo e impiedoso. Mas Solimão era diferente. Ele sonhava não apenas em governar, ele sonhava em governar com justiça. Nos primeiros anos de seu reinado, ele fortaleceu as fronteiras, concluiu as reformas iniciadas por seu pai. E então, como se soltasse uma mola, levou o império à ofensiva. Em 1521, a fortaleza de Belgrado, a chave para a Europa Central, foi conquistada. Um ano depois, Rhodes, a Ilha dos Cavaleiros Hospitalários, foi capturada. Isso foi um desafio para toda a Europa cristã. O sultão ofereceu uma rendição honrosa, mas quando a guarnição recusou, ele iniciou o cerco. Após alguns meses, as muralhas caíram. Os sobreviventes foram libertados. Solimão não era apenas um comandante, ele era um legislador. Ele ordenou o direito penal e civil. Suas leis, Kanun, tornaram-se a base da ordem jurídica em todo o império. Por isso, ele recebeu o apelido de Kanuni, o legislador. Mas no Ocidente, ele entrou para a história com outro nome, Solimão, o Magnífico. E não por acaso. Seu império era poderoso, rico e majestoso. Em 1526, ele iniciou uma campanha na Hungria. Na Batalha de Mohacs, o exército otomano esmagou o exército húngaro. O rei Luís morreu, e a maior parte do país passou para o controle otomano. Foi um trovão que dividiu a Europa. Solimão chegou até Viena. O cerco em 1529 foi difícil. A cidade resistiu, mas a Europa tremeu. O exército otomano estava à sua porta. Ao mesmo tempo, o sultão fez uma aliança com a França. Uma potência cristã, a França, e uma muçulmana, o Império Otomano, tornaram-se aliados contra um inimigo comum, os Habsburgos. Isso foi um golpe diplomático e o primeiro passo para um novo equilíbrio de poder europeu. Solimão travou guerras também no Oriente. Com a Pérsia, ele lutou pelo Iraque e pelo Cáucaso. Bagdá, a antiga capital dos Abássidas, foi capturada. Ele ordenou a restauração de mesquitas e a reconstrução de aquedutos. Em sua compreensão, um governante não apenas conquista, ele restaura. A frota otomana, sob seu comando, atingiu novos patamares. O almirante
Hayreddin Barbarossa subjugou Tunis, Argel, parte do mar Mediterrâneo. Os navios otomanos ancoravam em Nápoles, Malta, nas costas do sul da França. O mar tornou-se islâmico. Nessa época, Istambul era a verdadeira capital do mundo. A cidade das 1000 minaretes, centro de comércio, artesanato, ciência, música. Dezenas de idiomas eram falados. Aqui se vendia ouro do Sudão, especiarias da Índia, peles da Sibéria, seda da China. Solimão próprio escrevia poesia, apoiava filósofos, matemáticos, arquitetos. Sob seu governo, viveu e trabalhou o arquiteto Sinan, o gênio da arquitetura otomana. Ele construiu mesquitas, pontes, palácios, reservatórios, aquedutos. Sua obra-prima principal foi a Mesquita de Süleymaniye, em Istambul. Grandiosa, majestosa, mais harmoniosa, como a própria época. Mas também havia sombras nessa era de grandeza. O harém começou a adquirir poder político. A favorita do sultão, Hürrem, conhecida no Ocidente como Roxelana, tornou-se a primeira mulher a receber o título de esposa legítima. Ela tinha uma enorme influência na corte. Foi sob sua influência que começaram as intrigas, resultando na eliminação do filho de Solimão, Mustafá. O sultão o suspeitou de conspiração e ordenou sua execução. Isso se tornou uma tragédia. Poetas compuseram canções. O povo lamentou, mas a decisão foi tomada e executada. Solimão viveu uma vida longa. Ele morreu em 1566, durante uma campanha na Hungria. Morreu na cela, com a espada ao lado, com a ideia de que o mundo é um grande tabuleiro de xadrez, onde cada movimento pode ser o último. Solimão deixou para trás um império que se estendia por 3 continentes. Ele atingiu limites que não podiam mais ser ultrapassados sem o risco de desintegração. E esse limite tornou-se o ápice. E começou a ser o fim. Depois dele, viria uma era de lento declínio. Mas, por enquanto, o Império Otomano estava no topo do mundo. Solimão faleceu como um grande governante, e seu filho, Selim II, ascendeu ao trono. Ele entrou para a história com o apelido de O Bêbado, e não apenas por sua predileção pelo vinho, mas também pelo espírito da época que se seguiu ao auge. O sultão não era mais um herói. Ele se tornava uma figura sombria por trás das pesadas cortinas dos palácios. Selim II estava distante dos assuntos. Ele não se interessava por campanhas, não liderava o exército, não esteve em campo de batalha. Ele preferia a música, a poesia, os vinhedos, os aposentos do harém. Mas o destino do império não parou. Outra pessoa veio à tona, o grande vizir Sokolu Mehmed Pasha. De origem sérvia, convertido ao Islã na juventude, ele ascendeu ao topo do poder. Inteligente, pragmático, enérgico, ele se tornou o verdadeiro governante sob o sultão apático. Sokolu governou o país como um sábio timoneiro conduz um navio na tempestade. Ele fortaleceu a frota, restaurou a economia, concluiu acordos com as potências europeias. Mas os desafios não tardaram a surgir. Em 1569, o Império Otomano exigiu que Veneza cedesse Chipre. A ilha, localizada no centro do Mediterrâneo Oriental, era um importante ponto comercial e estratégico. Veneza recusou. A guerra começou. Durante 2 anos, os otomanos prepararam a operação. Em 1571, o exército invadiu a ilha. Famagusta, a última cidadela veneziana, resistiu heroicamente, mas foi tomada. O comandante Marcantônio Bragadin foi executado, apesar da clemência prometida. Sua morte chocou a Europa. A resposta foi inevitável. As potências católicas criaram a Liga Santa, uma coalizão da Espanha, Veneza, o Estado Papal e outros. À frente da frota estava D. João da Áustria,
irmão do rei espanhol. Em outubro de 1571, ocorreu uma das maiores batalhas navais da história, a Batalha de Lepanto. Foi um dia de trovões e chamas. No estreito entre o Peloponeso e a Jônia, duas enormes frotas se encontraram. A frota otomana era inferior em equipamento, mas superior em número. A batalha durou várias horas. Canhões estrondavam. Galeras colidiam. Marinheiros lutavam em abordagens. O cheiro de pólvora misturava-se com os gritos, com o sal marinho, com a fumaça. A vitória ficou com a Liga Santa. A frota otomana foi quase completamente destruída. 30.000 homens morreram. Foi a primeira grande derrota naval do Império em 2 séculos, mas não foi uma catástrofe. Mehmed Sokollu construiu uma nova frota em apenas 1 ano. Chipre permaneceu com os otomanos. E embora a Europa exultasse, a situação estratégica mudou pouco. No entanto, a Batalha de Lepanto teve um significado simbólico. Ela mostrou que os otomanos não eram invencíveis, que seu poder não era eterno, que o Ocidente estava acordando. Após a morte de Selim II, seu filho, Murad III, ascendeu ao trono. Ele era um homem religioso e misticamente inclinado. Mas mesmo sob seu governo, os assuntos de Estado permaneceram nas mãos dos vizires e das mulheres do harém. Começou uma era que os historiadores mais tarde chamariam de Sultanato das Mulheres. Mães de sultões, esposas favoritas, concubinas influentes, elas se tornaram intermediárias entre o poder e o mundo. O harém deixou de ser apenas um lugar de reclusão. Tornou-se uma verdadeira arena política. O Império Otomano ainda era grande. Suas terras se estendiam da Argélia ao Golfo Pérsico, da Crimeia ao Sudão. Mas algo estava mudando por dentro. A disciplina enfraquecia. O exército começava a murmurar. A corte mergulhava em intrigas. O império era como um magnífico navio com um mastro dourado, mas com uma rachadura no casco. Ele ainda navegava, mas a água já começava a entrar. No final do século XVI, o Império Otomano, outrora resplandecente em glória, começou a afundar no pântano movediço da instabilidade interna. A fachada externa permanecia majestosa, mesquitas brilhavam, mercados fervilhavam, o exército ainda inspirava medo. Mas por dentro, começaram as mudanças, pequenas, quase imperceptíveis. Até que fosse tarde demais. O sultão Murad III, filho de Selim, o bêbado, herdou um império no auge. Mas ele não tinha o caráter de Selim, nem a grandeza de Solimão. Era devoto e recluso. Preferia passar os dias em seus aposentos, cercado por sufis da corte, em vez de em conselhos militares. Os assuntos de Estado eram administrados por vizires, ulemás e o harém. As mulheres dos aposentos do palácio tornaram-se figuras políticas reais. Sua mãe, Nurbanu Sultan, e depois sua esposa, Safiye, controlavam o fluxo de presentes, nomeações, intrigas. Sua influência era tão grande que elas trocavam correspondência com o doge de Veneza, e os embaixadores se dirigiam diretamente a elas. O império deslizava lentamente para um novo tipo de poder, oculto, velado, baseado na lealdade pessoal e em acordos de bastidores. Mas fora do palácio, as guerras continuavam. No Oriente, com a Pérsia, onde o conflito prolongado pelo Cáucaso e Iraque esgotava os recursos. No Ocidente, com a Áustria, pelas terras do Danúbio. Essas guerras não trouxeram vitórias decisivas nem derrotas completas. Eram caras, prolongadas, impopulares, e enfraqueciam o império. Em 1595, Murad morreu. Seu filho, Mehmed III, ascendeu ao trono. Ele começou seu reinado com a execução de 19 irmãos. Sim, 19. Ele temia rebeliões. E por isso, eliminou todos os possíveis rivais, até mesmo bebês. Era um ritual terrível, transformado em norma de Estado,
Para manter o trono, destrua todos que possam reivindicá-lo. Mehmed foi um governante fraco, e novamente as mulheres se destacaram. Sua mãe, Safiye, continuou a influenciar a política, como no sultão anterior. Enquanto isso, os janízaros tornavam-se uma força cada vez mais perigosa. Outrora, um exército disciplinado. Agora, uma facção política. Eles faziam exigências, depunham vizires, organizavam revoltas. O exército destinado a proteger o trono começou a ameaçá-lo. O império estava se desintegrando. A população rural sofria com os impostos e a arbitrariedade dos coletores. As terras eram devastadas. Numerosas revoltas, conhecidas coletivamente como revoltas Gelali, varreram a Anatólia. Camponeses arruinados, desertores, pobres, formavam bandos armados, capturavam cidades, saqueavam caravanas. A administração otomana perdia o controle sobre os territórios internos. Em 1606, foi assinado o Tratado de Zitvatorok com a Áustria. Ele se tornou um símbolo da mudança de época. O Império Otomano, pela primeira vez, concluía um tratado não a partir de uma posição de força, mas em pé de igualdade. Os Habsburgos não pagavam mais tributo. O prestígio do poder do sultão foi minado. Nesse contexto, algo diferente acontecia na capital. Luxo, ostentação, intrigas palacianas. Não tudo continuava. Mas por trás dos salões de mármore e das fontes, escondia-se o cansaço. O sistema começava a ranger. Cada novo sultão era mais fraco que o anterior. Cada vizir, mais dependente da corte. Cada campanha, mais cara do que as finanças permitiam. E ainda assim, o império não caía. Ele se mantinha pela inércia da grandeza passada, pela memória de Solimão, pelo hábito do poder, pelo medo dos súditos. Mas, como um navio com uma vela desgastada, ele não podia mais correr, apenas flutuava à deriva. O século XVII gradualmente entrava em sua maturidade. O Império Otomano, outrora brilhante em batalhas e cerimônias palacianas, agora se voltava cada vez mais para trás, como se tentasse entender para onde foi a confiança que outrora o levava de vitória em vitória. Ao trono, naqueles anos, ascendiam sultões um após o outro. Ahmed I, Mustafa, Osman II. Reinados curtos, golpes de estado internos, revoltas, de janízaros, tudo isso se tornou comum. Particularmente trágico foi o destino do jovem Osman II. Ele tentou restaurar a ordem, limitar o poder dos janízaros, criar um novo exército, mas sua própria guarda o traiu. Ele foi preso, humilhado e estrangulado. Um sultão, assassinado por seus próprios soldados. Foi uma página negra na história. O império continuou a existir, mas por trás de sua fachada, uma tempestade rugia. Generais lutavam entre si. Haréns ditavam nomeações, ministros vinham e iam, e ainda assim, houve flashes de luz. Em meados do século XVII, um homem apareceu na capital que novamente reuniu o poder em suas mãos. Seu nome era Köprülü Mehmed Pasha. Ele se tornou o grande vizir e iniciou uma limpeza decisiva da corte. Milhares de execuções, reformas duras, novos impostos, mas também ordem. Ele reprimiu rebeliões, restaurou a disciplina, reabasteceu o tesouro. Após ele, o poder foi herdado por seu filho, Fazıl Ahmed Pasha. Ele continuou o trabalho de seu pai. E embora os sultões nessa época permanecessem mais como figuras em um tabuleiro de xadrez, o verdadeiro poder estava novamente concentrado nas mãos de administradores inteligentes e decisivos. O império novamente sentiu sua força. Ele se voltou para a Europa. Em 1669, os otomanos finalmente conquistaram Creta de Veneza. Em seguida, invadiram a Podólia, estabelecendo-se no território da atual Ucrânia. A Hungria novamente se tornou um campo de batalha.
Finalmente, o grande vizir Kara Mustafa Pasha, ambicioso e autoconfiante, decidiu. Era hora de esmagar a Áustria. Ele liderou o exército para o coração da Europa. Em 1683, o exército otomano chegou às muralhas de Viena. Foi o segundo cerco na história do Império. O primeiro, sob Solimão, o Magnífico, terminou em retirada. Agora os otomanos esperavam mais. O exército contava com até 200.000 homens. Na capital, cerca de 15.000 defensores. A cidade foi cercada, trincheiras foram cavadas, minas foram preparadas. O cerco durou 2 meses, mas Viena resistiu. E então, em 12 de setembro, ocorreu a batalha decisiva. Do lado da Áustria, uma coalizão de aliados veio em socorro da cidade. A Liga Santa, liderada pelo rei polonês João III Sobieski. A batalha foi rápida e devastadora. A cavalaria polonesa atacou o acampamento otomano, esmagando a retaguarda. Os janízaros vacilaram. Kara Mustafa não conseguiu organizar a resistência. O exército fugiu. Foi o começo do fim. Ao retornar a Belgrado, o vizir foi executado por ordem do sultão. Mas a execução não pôde corrigir as consequências. O cerco de Viena se transformou em uma catástrofe. Pela primeira vez em muitas décadas, os otomanos recuavam. Não em uma cidade, mas em regiões inteiras. Logo começou a Grande Guerra Turca. Áustria, Polônia, Veneza e Rússia se uniram na Liga Santa. As batalhas se espalharam pelos Balcãs, Hungria, Transcaucásia, Crimeia. As províncias estavam em chamas. Sultões se sucederam um após o outro. Mehmed IV, Solimão II, Ahmed II, Mustafa II. Mas ninguém podia mudar o curso da história. O império perdia terra após terra. Finalmente, em 1699, foi assinado o Tratado de Karlowitz. Ele se tornou um símbolo de virada. O Império Otomano, pela primeira vez, cedeu vastos territórios. Hungria, Transilvânia, Podólia foram para as potências europeias. Moreia, para Veneza. O império que outrora ditava as condições, agora as aceitava. Foi um marco, a partir do qual começou uma história completamente diferente. Uma história em que o Império Otomano não mais avança, mas se defende, não se eleva, mas sobrevive. O século XVII terminou para o Império Otomano com uma dura provação. Após o Tratado de Karlowitz, ficou evidente. O Império não dominava mais a Europa. Ele não ditava mais as condições. Era forçado a aceitá-las. Em vez da expansão militar, veio a necessidade de se adaptar, buscar equilíbrio, negociar. Assim, os otomanos entraram em um século novo e desconhecido para eles, o século da diplomacia. Ao trono, um após o outro, ascendiam sultões, cada um deles um reflexo do tempo. Alguns buscavam reformas, outros, a preservação da ordem. Mas todos eles agiam sob uma nova pressão, a pressão de mudanças que não podiam mais ser ignoradas. A era de Ahmed III foi especial. Ele governou desde o início do século XVIII e entrou para a história como o governante, cujo tempo seria chamado de Era das Tulipas. Por que tulipa? Porque essa flor se tornou o símbolo da nova sofisticação otomana. Nos palácios, dezenas de variedades de tulipas eram cultivadas e festas de sua floração eram realizadas. Música, poesia, caligrafia requintada e conjuntos de parques. Tudo isso preenchia Istambul. Foi um período de paz externa e refinamento interno. Os otomanos começaram a olhar mais atentamente para a Europa. As primeiras embaixadas foram enviadas a Paris, Viena, Varsóvia. Na corte, discutiam-se moda, arquitetura, até filosofia. Em 1727, a primeira tipografia foi aberta no palácio de Ibrahim Pasha, em Istambul.
livros eram impressos em otomano, árabe e persa. Mas por trás da elegância escondia-se a fragilidade, enquanto, na capital se admiravam jardins e noites poéticas. Nas províncias crescia o descontentamento. Os impostos aumentavam. Os senhores feudais fortaleciam sua independência. Os janízaros perdiam a disciplina. E em 1730, uma revolta eclodiu. Os rebeldes, liderados pelo açougueiro Patrona Halil, invadiram Istambul. Carrascos foram substituídos por sapateiros, vizires, por comerciantes. Ahmed III foi deposto. A Era das Tulipas terminou abruptamente, como uma flor quebrada. Mas nem mesmo o novo governo trouxe estabilidade. No leste, instabilidade na Pérsia. No oeste, novas ameaças da Áustria e da Rússia. O Império travou uma série de guerras, mal sucedidas e difíceis. Primeiro, com a Pérsia. Depois, com a Áustria e a Rússia. Em 1709, a Rússia, que havia chegado ao Mar Negro, começou a intervir cada vez mais nos assuntos otomanos. O czar Pedro I concluiu a paz de Prut com o Império Otomano, pela qual os otomanos recuperaram Azov. Mas o sucesso foi breve. As reformas militares permaneceram superficiais. O exército precisava de uma reestruturação. Os métodos antigos não funcionavam mais. Os oficiais preferiam intrigas, a batalha, os janízaros, o mercado em vez de exercícios. E ainda assim, houve tentativas de mudar a situação. Os sultões entendiam. Para sobreviver, era preciso mudar. Sob o sultão Mustafa III, começaram as primeiras tentativas de modernização do exército no modelo ocidental. Especialistas militares franceses e prussianos foram convidados. Começaram a ser construídos arsenais. A artilharia foi atualizada. Mas as reformas enfrentaram resistência. Janízaros, ulemás, dignitários conservadores, temiam as mudanças. Cada nova ideia era percebida como uma ameaça à ordem tradicional. E ainda assim, algumas mudanças ocorreram. O comércio com a Europa se intensificou. Engenheiros, médicos, arquitetos estrangeiros começaram a chegar a Istambul. Tecidos franceses, chá da Índia, livros em latim entraram na moda. Surgiram os primeiros jornais, as primeiras apresentações teatrais, os primeiros debates científicos públicos. Mas, em meio a essa iluminação, novas ameaças cresciam. Nos Balcãs, os movimentos de libertação se intensificavam. Sérvios, búlgaros, gregos, cada povo começava a lembrar de sua história, sua fé, sua independência. As revoltas eclodiam com mais frequência. O Império Otomano começava a sentir rachaduras não apenas nas bordas, mas também na própria fundação. No final do século XVIII, ficou claro: o luxo externo não podia esconder a fraqueza interna. O Império, que outrora carregava a luz do Islã, agora tentava acender a lâmpada da razão, para não se afogar na escuridão do atraso. No século XIX, o Império Otomano entrou em um século que não podia mais ser uma continuação do passado. A velha ordem estava em colapso. A Europa mudava rapidamente. Fábricas, ferrovias, bancos, parlamentos. E em Istambul, os vizires ainda se reuniam. Os escribas redigiam documentos à mão. E o exército marchava em uniformes que datavam dos tempos de Solimão. Mas chegou um momento em que o Império percebeu: para sobreviver, era preciso mudar. Assim começou a Era do Tanzimat. A palavra Tanzimat significa reorganização. Não foi apenas uma reforma, foi uma tentativa de reviver o Império Otomano em uma nova forma. O início foi dado pelo sultão Mahmud II, que governou desde o início do século. Ele realizou reformas radicais. Aboliu o corpo de janízaros. Criou um exército regular de modelo europeu. Ordenou o uso de fez em vez de turbantes. O sultão foi decisivo. Ele entendeu que o século do sabre
estava sendo substituído pelo século da tinta e dos selos. Após sua morte, seus sucessores continuaram o trabalho. O sultão Abdülmecid se destacou particularmente. Em 1839, ele emitiu o famoso Hatü Şerif de Gülhane, um decreto que proclamava a igualdade de todos os súditos, muçulmanos e não muçulmanos. Isso foi revolucionário. Cristãos e judeus recebiam os mesmos direitos que os muçulmanos. Todos os súditos, independentemente da fé, ficavam sob a proteção da lei. O sultão declarou abertamente: não haveria mais execuções arbitrárias, torturas e impostos secretos. Em seguida, começaram profundas transformações. Escolas seculares foram criadas. Começaram a formar advogados, engenheiros, médicos. O sistema tributário foi reformado. Jornais começaram a ser publicados. Surgiram bancos, companhias de seguros, conselhos municipais. E até o exército, o coração do império, foi completamente reconstruído. O uniforme tornou-se europeu. As ordens eram dadas em francês. Na formação soavam marchas compostas por compositores otomanos. Novos funcionários foram enviados às províncias. Agora, eles eram obrigados a trabalhar de acordo com os estatutos. Em vez da vontade do vizir, a lei prevalecia, mas nem todos receberam as reformas com alegria. Círculos conservadores, ulemás, velhos paxás, nobreza da corte, temiam as mudanças. Eles viam no Tanzimat uma ameaça às tradições, à fé, à ordem, e, por outro lado, o povo. Muitos camponeses não entendiam os novos impostos e leis. Para eles, o sultão não era um garantidor da igualdade, mas uma figura distante, em ouro, emitindo decretos em uma língua incompreensível. Enquanto isso, a pressão na Europa aumentava. Rússia, Inglaterra, França, todos buscavam influência dentro do Império Otomano. Cada país apoiava suas comunidades, protegia seus interesses. O clímax desses conflitos foi a Guerra da Crimeia. Em 1853, a Rússia começou a pressionar as posses otomanas na Moldávia e na Valáquia. O Império pediu ajuda a seus aliados, e assim, otomanos, França e Grã-Bretanha se uniram contra o czar russo. A guerra foi difícil. Batalhas em Sevastopol, Balaclava, Inkerman, milhares de vidas. Mas em 1856, o Tratado de Paris selou a vitória do Império Otomano. Foi seu último grande triunfo diplomático. Mas junto com a vitória, veio uma nova dependência. O Império contraiu empréstimos da França e da Inglaterra. A construção de ferrovias, telégrafos, fábricas, tudo isso exigia dinheiro. As dívidas cresciam, e com elas, a influência das potências ocidentais. Dentro do país, as agitações continuavam. Nos Balcãs, revoltas eclodiam. Sérvios, búlgaros, gregos exigiam autonomia. As elites locais não queriam se submeter a Istambul. No Cáucaso, atuavam rebeldes. Na Península Arábica, crescia a influência dos wahhabitas. Sultões mudavam, mas a essência permanecia a mesma. O império tentava alcançar o trem do progresso que fugia, arrastando consigo o fardo das tradições, contradições e expectativas alheias. E ainda assim, o Tanzimat deixou sua marca. Ele não salvou o império, mas prolongou sua vida. Ele não impediu a desintegração, mas criou novas instituições. Ele não eliminou a dor, mas deu esperança. Foi um século em que, nas paredes cansadas de Istambul, nasceu a última tentativa de construir um novo Estado. Não sobre espadas, mas sobre papel. Quando a poeira do Tanzimat assentou, ficou claro. As reformas deram um fôlego, mas não salvaram. O império continuou a viver, como uma pessoa que se recuperou de uma doença grave, fraca, instável, profundamente pensativa sobre quanto tempo lhe restava. O jovem sultão, Abdülhamid II, ascendeu ao trono.
Isso aconteceu em 1876. Ele era inteligente, educado, falava vários idiomas fluentemente, conhecia filosofia e teoria política. Mas nele também vivia a ansiedade, a sombra deixada pelas revoltas, assassinatos, traições do passado. Seu primeiro ato foi proclamar a Constituição. O Império Otomano tornou-se, formalmente, uma monarquia constitucional. Um parlamento foi convocado, no qual se sentavam representantes de todos os povos e religiões do Império: turcos, gregos, armênios, árabes, judeus, curdos, eslavos. Foi um momento brilhante de esperança, mas durou pouco. Apenas 2 anos depois, em 1878, Abdul Hamid dissolveu o parlamento e suspendeu a Constituição. Ele citou perigos externos, a ameaça de guerra, a necessidade de unidade. A partir desse momento, ele governou sozinho. Começou a era que mais tarde seria chamada de absolutismo hamidiano. O sultão cercou-se de delatores, guardas, estudiosos da corte. Ele lia relatórios sobre tudo o que acontecia no império, da Síria à Albânia. No país, floresceu a polícia secreta. Cartas eram abertas, conversas eram grampeadas, estudiosos e poetas desapareciam. Mas apesar disso, escolas, ferrovias, linhas telegráficas foram construídas no país. A famosa ferrovia Hejaz foi construída, de Damasco a Medina. Universidades, academias médicas, escolas militares foram fundadas. E até mesmo no harém apareceu a luz elétrica. O sultão era um déspota, mas um déspota com visão. Ele entendia que o antigo império estava morrendo e tentou criar um novo, mais centralizado, mais islâmico, mais gerenciável. Ele começou a se apoiar na identidade islâmica. Abdul Hamid se autodenominava não apenas sultão, mas também califa, senhor de todos os muçulmanos. Ele procurou fortalecer os laços com os muçulmanos da Índia, Egito, norte da África. Ele via no pan-islamismo uma chance de unir milhões. Mas, dentro do império, o oposto acontecia. Em diferentes partes dele, o nacionalismo crescia. Os gregos sonhavam em restaurar Bizâncio. Os armênios, com um estado independente na Anatólia. Sérvios, búlgaros, albaneses, com sua liberdade. Até os turcos começaram a se ver não apenas como muçulmanos, mas como uma nação. Os Balcãs tornaram-se uma arena de agitação constante. As comunidades cristãs sentiam-se cada vez mais alienadas. Em 1878, o Império Otomano sofreu uma humilhante derrota na guerra com a Rússia. Foi assinado o Tratado de Berlim. A Bulgária obteve autonomia. Sérvia, Montenegro e Romênia tornaram-se independentes. A Bósnia foi ocupada pela Áustria-Hungria. O Império perdia territórios e não podia recuperá-los. Na década de 1890, as revoltas armênias eclodiram. O sultão respondeu com repressão. Milhares de armênios foram mortos. No Ocidente, Abdul Hamid passou a ser chamado de o Sultão Sanguinário. Enquanto isso, dentro do Império, crescia um movimento secreto de jovens oficiais e intelectuais. Eles se autodenominavam jovens turcos. Eles liam literatura francesa, discutiam os direitos dos cidadãos, liberdade, igualdade, nação. Eles queriam restaurar a Constituição, deter a desintegração, reformar o império por dentro. Abdul Hamid sabia de sua existência, mas não acreditava que representassem uma ameaça. Ele estava errado. O sultão ainda não sabia que no início do século XX, uma tempestade começaria. Uma tempestade que mudaria tudo, e da qual o Império Otomano não sairia o mesmo. No início do século XX, o Império Otomano ainda existia, mas já não era o império que se estendia do Danúbio ao Nilo, de Bagdá a Argel. Era um gigante doente, majestoso, mas cansado. De seus ombros pendiam roupas antigas,
remendadas e viradas, mas o tecido ainda se rasgava nas costuras. Entre funcionários e oficiais, em gabinetes e quartéis, uma nova ideia amadurecia. A ideia de que o império só poderia ser salvo radicalmente através do renascimento da Constituição, do parlamento, da lei. Assim começou a Revolução dos Jovens Turcos. Em 1908, jovens oficiais e intelectuais do movimento União e Progresso levantaram uma revolta na Macedônia. Eles exigiram que o sultão Abdulhamid II restaurasse a Constituição e o parlamento. Sob a pressão do exército, o sultão cedeu. O parlamento foi novamente convocado e a Constituição trazida de volta à vida. Parecia ser uma vitória. Da razão, uma era de esperança. As pessoas nas ruas de Istambul aplaudiam. Jornais escreviam sobre liberdade, fraternidade, um grande futuro. Mas muito em breve ficou claro: o caminho à frente não seria fácil. Já no ano seguinte, em 1909, uma contra-revolta eclodiu na capital. O sultão tentou recuperar o poder, mas foi finalmente deposto. Ele foi enviado para Salônica, para um exílio honroso. Seu irmão, Mehmed Veu, um governante quieto e formal, ascendeu ao trono. O poder real agora pertencia aos jovens turcos. Eles eram reformistas, mas também fanáticos. Falavam da Constituição e, ao mesmo tempo, eliminavam a oposição. Sonhavam com uma Turquia forte, mas não sabiam como salvar seu corpo multiconfessional. O império estava se desintegrando. A Albânia se separou. Os árabes falavam cada vez mais alto sobre sua identidade. Os armênios exigiam autonomia. Novas guerras eclodiram nos Balcãs. Em 1912, começou a Primeira Guerra Balcânica. O exército otomano sofreu uma derrota. Perdeu quase todas as suas posses europeias: Macedônia, Kosovo, Albânia, Trácia. Istambul permaneceu a única grande cidade otomana na Europa. Foi um golpe, não apenas na geografia, mas também no orgulho. Os jovens turcos se radicalizaram. Dentro do movimento, o poder foi tomado por uma tríade militar: Enver Pasha, Talat Pasha e Cemal Pasha. Eles governaram o país como um triunvirato, suprimindo qualquer oposição. E então, chega 1914. O mundo entra em uma nova era, a era da Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano se junta às potências centrais, Alemanha e Áustria-Hungria. Essa decisão foi tomada com a crença: se vencessem, poderiam recuperar os Balcãs, o Egito, até mesmo a influência na Pérsia. Se perdessem, seria o fim. A guerra foi implacável. No norte, a campanha contra a Rússia no Cáucaso. No sul, as revoltas árabes no Hejaz. No oeste, a famosa Batalha de Galípoli. Lá, o exército otomano, liderado por Mustafa Kemal, repeliu o ataque das tropas anglo-francesas. Essa foi uma das poucas vitórias. Mas a guerra exauriu o império. Fome, epidemias, aldeias destruídas, milhões de mortos, centenas de milhares de refugiados. Em 1915, ocorreu uma tragédia que deixou uma ferida na história. A população armênia do Império Otomano foi deportada das províncias orientais. Muitos morreram no caminho. Historiadores ainda debatem as avaliações e os motivos. Mas a dor permaneceu, até hoje. Ao final da guerra, o Império Otomano estava em ruínas. Em 1918, Istambul capitulou. Os aliados entraram na cidade. O armistício de Mudros foi assinado. Mehmed VI, o último sultão, tentou manter a aparência de poder, mas o país já estava sendo dilacerado. Os franceses ocuparam a Síria, os britânicos, a Palestina, o Iraque e o Egito. Os gregos desembarcaram em Izmir. Os armênios ocuparam Kars. Os italianos reivindicaram o sudoeste da Anatólia. O sultão assinou o Tratado de Sèvres em 1920.
Ele reconhecia a divisão do império, mas esse ato foi a gota d'água. No leste, nas profundezas da Anatólia, uma nova força se levantou. Liderada por Mustafa Kemal, um general, herói de Galípoli, patriota. Ele se recusou a obedecer ao sultão. Ele iniciou uma guerra pela independência. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano jazia derrotado. Ele não controlava mais a Arábia, nem a Síria, nem os Balcãs. Seu exército estava desarmado, seus portos, ocupados por estrangeiros, seu tesouro, vazio. O sultão em Istambul permanecia apenas um símbolo, cansado e impotente. Mas o coração da Anatólia continuava a bater. Nas cidades, isoladas das costas, nos vales das montanhas, nas planícies e planaltos, um novo movimento surgia. Um movimento não para restaurar o império, mas para superá-lo. À frente da revolta estava um homem cujo nome se tornaria o símbolo da nova Turquia, Mustafa Kemal. Mais tarde, ele receberia o apelido de Atatürk, pai dos turcos. Mas então ele era apenas um general que se recusou a obedecer ao sultão, um oficial que acreditava na república. Primeiro foi uma revolta, depois um exército inteiro. No Congresso de Sivas, foi formada a Grande Assembleia Nacional. Ela rejeitou o poder do sultão. O governo popular iniciou uma guerra pela independência. As batalhas ocorreram em muitas frentes. No leste, com as tropas armênias. No sul, com os franceses. No oeste, com o exército grego, que ocupou Izmir e avançou profundamente na Anatólia. Os combates foram ferozes. Mas Kemal reuniu um novo exército. O povo acreditava, não pelo sultão, não pelo califa, mas pela terra, pelo lar, pela independência. Em 1922, ocorreu a batalha decisiva. O exército grego foi derrotado. Izmir foi libertada. Incêndios varreram a cidade, como se a própria história quisesse queimar os vestígios do velho mundo. Mehmed VI, o último sultão, entendeu. Não havia mais poder. Em novembro, ele embarcou em um navio britânico e deixou Istambul. Sem fanfarra, sem despedida. 4 de novembro de 1922. O dia em que o sultanato otomano oficialmente deixou de existir. 6 séculos de história chegaram ao fim. Mas a luta não terminou. Em 1923, a República da Turquia foi proclamada. Sua capital não era Istambul, mas Ankara, uma cidade modesta no planalto da Anatólia. Um símbolo de um novo começo. E ano depois, em 1924, o último elo com o passado, o califado, também foi abolido, oficialmente, silenciosamente, sem alarde. Os remanescentes da dinastia otomana foram exilados do país. Assim terminou uma das mais longas, brilhantes e controversas histórias da política mundial. O Império Otomano desapareceu, mas sua marca permaneceu. Na língua, na arquitetura, na música, na cultura, na história de dezenas de povos que, um dia viveram sob suas bandeiras. Mesquitas, pontes, aquedutos, sombras de palácios, antigos bairros de banhos, nomes em mapas, receitas, partituras, leis, tudo isso são lembretes. O império se foi, mas a memória dele, não. O Império Otomano desapareceu dos mapas do mundo, mas permaneceu na memória. 6 séculos, 6 vidas do mundo. Da tenda na fronteira de Bizâncio ao trono em Istambul, da mesquita na Anatólia à fortaleza no Danúbio. Milhares de noites de verão, milhares de campanhas de inverno, milhões de destinos entrelaçados no espaço entre o Oriente e o Ocidente. O que restou? Mesquitas com cúpulas que tocam o céu, pontes de pedra lançadas através dos séculos, praças onde discursos de vizires eram proferidos, sussurros em bibliotecas, aroma de café em becos, linhas de caligrafia nas paredes. Nomes: Mehmed, o Conquistador.
Solimão, o Magnífico, Roxelana, Hayreddin Barbarossa, Mustafa Kemal, cidades: Istambul, Damasco, Cairo, Sarajevo, Izmir, Skopje, Mosul, Jerusalém. Nas línguas dos antigos súditos, ainda ressoam palavras otomanas. Na culinária, pratos nascidos no cruzamento de caminhos. Nas leis, fragmentos de Kanun Name. Na música, makams. Na arquitetura, arcos, mosaicos, fontes. Nem mesmo o tempo conseguiu apagá-los completamente. O Império Otomano foi duro e tolerante, multifacetado e centralizado. Sabia guerrear e sabia construir. Absorveu gregos e armênios, árabes e curdos, sérvios e judeus, húngaros, albaneses, georgianos, e criou a partir disso uma unidade. Frágil, às vezes violenta, mas real. Pode-se dizer que o Império Otomano perdeu? Ele desapareceu, sim. Mas também ensinou. Ensinou que o poder não é eterno, que a vitória pode se tornar um fardo, que alcançar o futuro é mais difícil do que liderá-lo, que as tradições não salvam sem mudanças, e que nenhuma força protege do tempo. Hoje, em seu lugar, dezenas de estados, com diferentes bandeiras, idiomas, cursos, mas todos eles carregam dentro de si a semente do mundo otomano, como uma árvore que cresceu em uma terra regada com sangue, esperança e poemas. E talvez seu principal legado, um lembrete da complexidade, de que a história não é preto e branco, que por trás de cada sultão há um homem. Por trás de cada lei, um compromisso. Por trás de cada monumento, um preço. E no final do caminho, resta apenas o silêncio. E nós, que o ouvimos através dos séculos. Através do ouro das cúpulas, do sussurro das páginas, do clangor das espadas, do bater do coração. A história do Império Otomano está completa. Boa noite. E que a sabedoria do passado o guarde.